Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como criar um link para disparar um fluxo direto da lista. A ideia é a gente fazer uma personalização. Nós já falamos sobre isso aqui no canal não faz muito tempo. Numa aula a gente criou esse tipo de personalização aqui, uma personalização onde eu posso editar um campo direto na lista, como é o caso aqui, ou então até mesmo ter um botão que quando eu clico altera valores, ou seja, eu consigo formatar aqui as visualizações das listas e suas ações. E aí, o legal é que a gente pode avançar um pouco mais. Se você não assistiu essa aula, não tem problema, tá? Você consegue acompanhar essa aqui que você está assistindo. O que a gente vai fazer? Eu quero criar um link aqui, ou um botão, ou alguma forma de eu clicar e disparar um fluxo, ou seja, pegar valores daqui, jogar para o Power Automate para fazer alguma coisa. Então eu consigo fazer isso diretamente na lista. Vamos aprender aqui como fazer? A documentação está no site da Microsoft de como fazer isso, óbvio que a gente vai explorar um pouquinho a mais. E tem aqui até o código pronto, né? A gente também utilizou alguns códigos base lá no outro vídeo. E o que a gente precisa fazer para iniciar isso aqui? Ter um fluxo, né? Afinal, a gente não desenvolveu ainda um fluxo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em novo fluxo instantâneo, né? Por que é um fluxo instantâneo, Ronan? Porque eu vou disparar ao clicar, né? Eu tenho um disparo manual, então vai ser um fluxo instantâneo. E na documentação, tá? Diretamente aqui, galera, ele não fala qual tipo de fluxo tem que ser, se tem que ser um fluxo disparado manualmente pelo trigger, ou aqui para um item selecionado. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse aqui para testar. Tudo bem? Porque como não está escrito lá, eu creio que esse funcione também. Então eu vou clicar aqui, o nome do fluxo vai ser fluxo novo para a lista, beleza? Dá qualquer nome que você quiser. Ele abriu aqui o designer novo, vamos fazer nele, né? Apesar de eu não gostar tanto. E o que eu vou fazer? Bom, por exemplo, o que eu podia fazer de legal aqui? Após disparar, colocar uma ação de mandar um e-mail, tá? Algo tranquilo, simples. Então eu vou colocar aqui, ó, Outlook, see more, né? Send an email, beleza. Enviar um e-mail para mim mesmo, tá? Vou colocar aqui para mim mesmo, beleza? E aí, o assunto vai ser teste blá blá blá, tudo bem? O corpo vai ser teste blá 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 também. No trigger, poderia pedir alguma coisa, né? Por exemplo, coloque o corpo do e-mail aqui, sei lá, para testar, né? Corpo e-mail. E aí eu poderia usar isso no meu envio, né? Então dentro do meu send e-mail eu poderia colocar aqui. Por que isso, Ronan? Vamos testar se ele vai pedir, como que vai funcionar isso na lista. Então aqui, ó, vou usar justamente o campo, cadê? Que a gente criou, ó, corpo e-mail, tudo bem? Add, aqui está. Então, ao disparar, vai pedir isso, vai enviar um e-mail para mim mesmo, no caso, né? Só para testar, tá bom, galera? Podia pedir um e-mail da pessoa dinamicamente, assim por diante. Vou salvar e eu vou ter esse fluxo pronto aqui pra gente no nosso ambiente. Após criar o fluxo, eu preciso da identificação dele, porque é o que a gente vai usar lá. Como que eu pego o ID desse fluxo? Tem algumas maneiras, tá? A maneira mais fácil é olhar aqui no link, tá bom? Olha só, esse ID aqui em cima, galera, é o ID do seu fluxo, ó, flow ID do fluxo. Então, eu precisava só disso aqui. Tem outras maneiras de pegar esse mesmo fluxo? Você clicar aqui em Export, tem aqui, ó, Get Flow Identifier, que por um acaso, tá, ó, o ID que vai estar aqui, vou até copiar, vou colar no Notepad aqui, vai ficar claro para vocês, tudo bem? Vou colar aqui, ó, aqui está, esse é o ID do fluxo. Se a gente parar para olhar, é exatamente o que está aqui, tá? Ou seja, ambiente e fluxo, tá? Já ensinei isso no canal, nos nossos cursos, tudo bem? Então, esse é o ID que eu preciso, beleza? Ok, tem o ID do meu fluxo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na aulas YouTube, né, no meu site. Eu vou adicionar uma coluna para criar esse botão, né? Então, eu vou criar aqui uma coluna para criar esse botão de enviar e-mail. Aqui, no caso, pode ser uma coluna qualquer, tá? De texto aqui, ó. E colocar, por exemplo, enviar e-mail, né? Vou dar esse nome para minha coluna da minha lista. Vou colocar salvar e já vai estar aqui a minha coluna, onde eu posso entrar com a minha formatação, que a gente até aprendeu naquela outra aula, mas a gente vai fazer aqui de novo. Então eu posso vir na coluna, clicar, deixa eu até colocar eu aqui para o outro lado para não atrapalhar. Eu venho em configuração e eu venho aqui em formatar, certo? Na formatação da coluna, eu consigo vir em avançado e alterar o seu JSON. Então aqui eu posso entrar com códigos JSON para formatar a nossa coluna enviar e-mail.
Ronan, eu preciso decorar, preciso aprender a criar do zero? Não, né? A gente não fica criando as coisas do zero. Vou pegar aqui, por exemplo, esse que está pronto aqui para mim. Então, eu vou pegar esse JSON, certo? Ó, copy, vou colar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o ID que ele está usando aqui, porque no meu caso, o ID do meu fluxo é outro, né? Então, eu vou pegar esse ID que a gente já tinha colado até no Notepad aqui para facilitar, ó, Ctrl C, e vou colar aqui no lugar desse aqui que está como exemplo na documentação. Beleza, o que eu estou fazendo aqui, tá? É muito parecido com o que a gente fez na outra aula. Eu estou formatando essa coluna aqui, ó, de enviar e-mail, para ser um botão com uma ação customizada, Custom Row Action, onde a ação vai ser executar um fluxo. Qual fluxo? O ID tal. Então tá vendo que não é tão difícil entender o que está escrito aqui, ó. Eu estou formatando o elemento dessa coluna para ser um botão com uma ação customizada, que a ação vai ser executar um fluxo que o ID é tal. Tudo bem? E aí, eu tenho outras coisas aqui, ó, atributos, style. O que é isso aqui, Ronan? Isso tudo aqui, galera, é a formatação. Ou seja, tá vendo esse botão que a gente criou e deixou vermelho? É uma formatação que a gente fez em CSS com style ali, onde ele ficou vermelho. Então, do mesmo jeito que eu deixei esse botão vermelho, aqui vai criar também uma formatação e vai estar escrito Send to Manager. Ele vai criar um element type span escrito Send to Manager. Como nossa lista é em português, eu não vou escrever Send to Manager, né? Eu vou escrever enviar e-mail para fulano, tá? Só para ficar como exemplo. Posso salvar, isso já vai salvar a alteração, ou posso clicar em apenas visualizar para ver o que vai acontecer, tudo bem? Mas eu já vou salvar de cara aqui, porque eu sei que já vai estar pronto aqui para mim o meu botão de enviar e-mail para fulano. Agora vem um ponto legal aqui. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é uma formatação? Ou seja, esse ícone que aparece aqui, ele está aparecendo aqui através de uma formatação no JSON. Então, se eu quiser alterar aquele ícone que é um fluxo, né, que a gente está acostumado com o flow da Microsoft, para um envelope, para um botãozinho, para um avião de enviar, né? Ou seja, eu quero formatar, não quero aquele botão ali. Eu teria que mudar aqui diretamente no style. Então, mesmo sem eu entender direito, eu poderia tentar entender, ó, qual que é o estilo desse campo, ó, border known, background color transparente. Se eu trocar aqui, ó, border, por exemplo, para um pixel e solid, vamos ver o que acontece? Vou clicar em visualizar. Olha só o que aconteceu. Colocou uma borda de um pixel sólida, entendeu? Então eu posso vir aqui e começar a alterar aí aquela célula, né? Aquela coluna, cada célula da coluna da forma que eu quiser. E aqui dentro ele fala que tem um filho, né? Um children, ou seja, tem um elemento filho dentro desse botão, que é um span, que tem um ícone flow. Olha só, element type span, que tem um icon name flow, ou seja, o nome desse ícone aqui é flow. Então, se eu quiser, eu posso alterar esse ícone também. Como que eu faço isso? Você pode pesquisar sobre icon names, tá? Vai achar aí na internet. Mas tem um site legal, que é o flycon.io, onde ele já facilita pra gente aqui, tá? É Flycon porque é Fluent Icon, tá? Então isso aqui são ícones fluentes, ou seja, ícones que a gente consegue usar ali naquela tag, tudo bem? Então aqui eu posso colocar, ó, mail, vai aparecer alguns de e-mail aqui, tá? Eles são da Microsoft, por isso que funciona lá. Então eu consigo vir aqui, por exemplo, e pegar o Outlook, né, ó? Por exemplo, Outlook logo, né? Então eu vou clicar aqui, eu já consigo ver, ó, os detalhes sobre o Outlook logo, tá vendo? Posso copiar aqui o name, que no caso é esse, e já colar aqui o nosso icon name. Ctrl V, salvar. Pronto, o ícone aparece aqui, enviar e-mail para fulano. Está pronto, né? Vou salvar, vou fechar aqui e tá pronto o nosso botão. Mas o importante agora é eu validar. Será que se eu clicar aqui tá funcionando? Vamos clicar aqui em enviar e-mail para fulano e ó, não está disparando. Será que é o trigger? Será que eu coloquei o ID errado? Bom, vou vir aqui em configuração novamente, formatar. E o que eu vou testar? Esse ID aqui, né, que eu achei que era só isso, eu vou trocar por tudo isso, porque eu acho que realmente mudou um pouco. Antigamente o ID era só aquela parte ali. Então eu vou colocar tudo isso aqui como ID. Talvez seja isso, tá? Ctrl C, vou colar aqui
Ctrl V, ou seja, eu vou trocar esse ID pequenininho por tudo aquilo que está lá, aquele ID gigante. Vou salvar, talvez isso já solucione. Vamos fechar aqui e vou clicar em enviar e-mail para fulano. Opa, agora foi. Então o ID realmente era tudo aquilo, não só a parte, né, do flows. Isso deve ser devido a algum código que está sendo criado para identificar, né, diferente do que a gente está acostumado. Porque para mim o ID do fluxo era só isso, tudo bem? Então, pelo menos a gente descobriu que para colocar aqui na lista tem que ser aquele código, o identifier dele inteiro, que a gente pega aqui pelo export get flow identifier. Beleza? Bom, ao dar play, olha só, vai pedir obviamente, né, para eu logar no Outlook, afinal, esse fluxo aqui utiliza o que? Vocês lembram? Justamente cada um com a sua própria conexão, né? A não ser que eu usasse o Run Only Users, quando eu compartilho, né? Isso tudo a gente já falou sobre uma aula de Automate aqui, tá? É um outro assunto aqui, mas o que eu quero que vocês entendam é, o usuário vai dar play, dessa maneira que tá aqui, ele vai ter que, obviamente, logar aqui na conta dele, habilitar que use o Outlook dele, para quando ele clicar em continuar, ele poder enviar teste de e-mail aqui. E aí, pronto, foi enviado, ó, fluxo iniciado, concluído, já fala aqui que foi concluído o fluxo, então se eu ver aqui, ó, rodou o fluxo aqui com sucesso, e aí se eu ver na minha caixa de e-mail, vai ter chegado o e-mail com toda certeza, tudo bem? Então, a ideia aqui, galera, é que eu posso continuar essa formatação, tá? Ele até me mostra aqui na documentação mais outras coisas que eu posso colocar, ó, como header text e tudo mais. Ainda me dá aqui um link onde eu posso ver mais sobre botões, tá? Então, onde você pode aprender um pouquinho mais. Olha só, header text, run flow button text. Vamos tentar copiar isso aqui também, ó. Usar esses outros parâmetros de header text e run flow button text. Perceba que ele te dá exemplos, fica muito mais fácil testar com exemplos, né? Então, eu vou vir aqui, configuração, formatar, e vou colocar aqui justamente na parte do ID aqui, ó, ele coloca justamente, se a gente olhar aqui, depois, né, do ID, ele já entra com vírgula. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Depois do ID, ele entra com uma vírgula e entra aqui com header text. E eu vou colocar hora de disparar o fluxo. E no run flow button text, eu vou colocar rod aqui. O que é esse rod aqui? O que é esse hora de disparar o fluxo? Eu acho que é na janelinha que abre. Vamos ver, ó. Salvar, clicar. Olha só que legal. Hora de disparar o fluxo. E olha o nome do botão. Rod aqui. Então eu consigo alterar o texto do botão e o texto do header lá, né? Então é sempre legal ver na documentação tudo que dá para fazer. Dá para ir muito mais longe, fazer mais coisas. Dá para formatar mais e mais aqui esse botão, né? Colocar mais coisas aqui. Então fica essa dica aí para vocês, uma aula super avançada, super bacana de listas do SharePoint com o Power Automate. E se você quiser dominar mais o Power Automate, a gente tem um curso completo, o link tá aqui na descrição, né? Se você já domina um pouco e quiser só nos apoiar também, vire aluno aí, nos apoia a manter aqui o canal vivo, trazendo conteúdos gratuitos para toda a comunidade. Pra gente se manter, a gente precisa aí dessa força também. Então você pode virar aluno ou virar membro aqui no canal, beleza? Se não puder nos ajudar agora, nem investir, tá tudo bem também. Deixe seu like, comente, compartilhe para que a gente possa levar esse conteúdo mais longe. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo a palavra banana com maçã. Comenta banana com maçã para eu saber que você assistiu aqui até o final. E me segue no Instagram, @ronavico. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.